Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel Andrade e eu vou apresentar o trabalho Impacto da Pandemia de Covid-19 na Saúde Mental de Profissionais de Saúde. Esse trabalho foi feito por mim e por Tiago Afonso e foi orientado pela professora Pamela Grazielli. É, Como introdução, nós temos que a saúde mental de profissionais de saúde é um tema constantemente debatido, principalmente em tempos de surtos, epidemias e pandemias, que começou inicialmente com a pandemia da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2003, continuou com a pandemia da gripe suína em 2009 e agora em 2020 nós temos a pandemia de Covid-19. É, além desse tema da saúde mental, nós temos a pandemia de Covid-19, que teve como início os primeiros registros em dezembro do ano passado, 2019, e agora em 2020 acometeu todo o planeta com milhares de casos e mortes que são constantes e crescem a cada dia. Juntando esses dois temas, nós temos que a pandemia de Covid-19 vai ser mais uma que vai impactar a saúde mental dos profissionais de saúde, como já ocorreu anteriormente. O objetivo desse trabalho foi analisar o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental dos profissionais da saúde. E aí, na metodologia, nós temos que esse trabalho é uma revisão integrativa, que foi realizada na base de dados Science Direct. E como chave de busca, nós usamos os descritores Covid-19 e profissionais de saúde, com o operador booleano AND ou I, na versão em português. Os critérios de inclusão para os artigos selecionados nesse trabalho foram estar escrito em inglês e ter sido publicado no ano de 2020, pela questão da inovação e da atualidade, e como critérios de exclusão nós temos ser relato de caso ou revisão de literatura. Unindo a chave de busca os critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados 518 artigos, e a partir deles nós selecionamos 7 para compor essa revisão. Como primeiro tópico da discussão, temos que profissionais da saúde têm maior risco de infecção no ambiente de trabalho. Como é bem conhecido, profissionais de saúde trabalham majoritariamente em hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, que são ambientes que estão expostos a pacientes infectados, como também a profissionais infectados, que se infectaram naquele próprio serviço ou em outro que também trabalham e acabam carregando o vírus para esse local de trabalho. Isso é uma questão que aflige a saúde mental dos profissionais de saúde, porque eles têm o receio de se contaminar e também de contaminar a família que está em casa, de levar o vírus, no caso do trabalho, para casa. A prevalência de profissionais de saúde infectados pelo SARS-CoV-2 é de 10 a 29% do total de infectados no mundo. Nos 7 artigos que selecionamos para esse estudo, a gente encontrou essa prevalência de 10 a 29%. E é importante ressaltar que esses artigos trazem estudos tanto na América como na Europa, Ásia e África, ou seja, cobre quase todos os continentes, só não encontramos material em relação à Oceania. A saúde mental de profissionais de saúde é pauta constante desde a pandemia da Síndrome Respiratória do Oriente Médio em 2003. Como eu citei na introdução, esse tema teve um destaque naquela pandemia, mas se seguiu pela pandemia da gripe suína e hoje está presente em 2020 na pandemia da Covid-19. A maior carga de trabalho e incerteza sobre a doença são os principais fatores estressantes. A maior carga de trabalho decorre na pandemia pelo maior volume de pacientes, logo os profissionais são mais necessários e são mais solicitados para o trabalho, e assim eles acabam tendo a maior carga. As incertezas sobre a doença eram constantes principalmente no início da pandemia, porque não se tinha certeza quanto ao método de transmissão, quanto ao método de tratamento, nem como o manejo clínico ia se dar, nem sobre a fisiopatologia, sobre o que acontecia com o paciente que estava doente, contaminado pelo coronavírus. E aí, essas incertezas, juntando com a maior carga de trabalho, o cansaço físico e mental, causavam o maior estresse no profissional de saúde e atingir a saúde mental dele, aumentando a presença de sintomas de saúde mental, como sintomas de depressão, sintomas de ansiedade e insônia, que foram os principais relatados. A capacidade do sistema de saúde local lidar com a pandemia também afeta a saúde mental dos profissionais. Há estudos, entre os que nós selecionamos, que mostram que as estratégias adotadas pelo sistema de saúde de determinado país afetam a saúde mental do profissional, já que quando elas são ineficazes, isso vai atingir eles de uma forma negativa. E quando elas são eficazes, isso não vai trazer tantos sintomas. É tanto que um dos trabalhos mostra que em um dos países da África subsaariana, eles tinham pouquíssima estrutura para tratar os casos de coronavírus e, consequentemente, os profissionais tinham mais sintomas de saúde mental quando se comparava a alguns países da Europa que tinham mais estrutura. Isso se associa também ao uso de EPIs, pois locais que não tinham EPIs suficientes, né, os equipamentos de proteção individual, os
os profissionais eles estavam mais expostos ao coronavírus e mais fáceis de ser contaminados. Nesse caso, isso mostrava uma pouca capacidade do sistema lidar com a doença e, consequentemente, a maior chance do profissional se contaminar, o que atinge a saúde mental deles. Profissionais da linha de frente são os principais afetados com sintomas de saúde mental. Quando nós comparamos os profissionais da linha de frente, que são aqueles médicos que estão no pronto atendimento de hospitais ou unidades de pronto atendimento, com, por exemplo, profissionais que lidam com enfermarias e ambiente cirúrgico, por exemplo, nós vemos que os que estão na linha de frente, que fazem o diagnóstico, fazem a abordagem inicial, são aqueles mais afetados pelos sintomas de saúde mental. Isso se dá justamente pela incerteza, pela dificuldade no diagnóstico, por não ter tanto conhecimento, já que é algo que a Covid-19 é algo que nos atinge há pouco tempo. Como conclusões dessa revisão, nós temos que o acompanhamento psicológico precoce promove a identificação e o tratamento dos sintomas de saúde mental. Alguns nossos estudos demonstram isso, já que o acolhimento precoce por uma equipe de psicologia era um fator que favorecia um melhor desfecho dos sintomas de saúde mental para os profissionais de saúde. Além disso, melhores estratégias de combate e tratamento da Covid-19 favorecem a saúde mental dos profissionais de saúde. Aqui está envolvida a questão do sistema de saúde e de sua capacidade de combater o vírus ou de não combater, se ela é eficaz ou se ela é ineficaz. E isso atinge o profissional de saúde à medida em que quanto mais eficaz ela é, menos sintomas ele vai ter de saúde mental. E o oposto também é verdadeiro. Por fim, é isso. Obrigado pela atenção. Olá, tudo bem? Eu sou o Luan e eu vim aqui apresentar o trabalho realizado por mim e por Flávio Laurentino e orientado pela professora Pamela Grazielli. O nome do trabalho é Panorama Atual do Tratamento da Infecção Crônica pelo Vírus da Hepatite B, Avanços e Perspectivas. Bem, galera, a hepatite B é uma infecção viral que é caracterizada pela inflamação do fígado e que, se não tratada, ela pode levar a fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular, o câncer de fígado. Ela comete cerca de 245 milhões de pessoas pelo mundo, levando a 1 milhão de mortes por ano. Já a cura funcional, ela é definida como a negativação do antígeno de superfície do vírus da hepatite B, que é o HBsAg. E também por níveis indetectáveis do HBV-DNA, que é um exame que detecta DNA do vírus. Além disso, os tratamentos atuais, eles não conseguem curar a doença, não conseguem a tal cura funcional. Eles apenas conseguem suprimir a replicação viral. Bem, o objetivo desse trabalho foi analisar as terapias atuais e potenciais no combate à hepatite B crônica. Para isso, a gente realizou essa revisão integrativa com os descritores hepatite B crônica e terapêutica. Pomos esses descritores nas bases de dados, no PubMed e na Nature Research, e a gente pré-selecionou 27 artigos. Entre eles, a gente selecionou 6, porque eles tinham maior abrangência, maior diversidade, abrangiam mais terapias e maior adequação ao tema. Entre os artigos encontrados, nós podemos observar 2 linhas de tratamento principais: os análogos de nucleotídeos e os interferons alfa. Os análogos de nucleotídeo, entre eles lamivudina, adefovir, tenofovir e entecavir, eles agem por meio da inibição da transcriptase reversa, suprimindo a replicação viral. O entecavir e o tenofovir, eles são mais recentes, logo eles são mais eficazes e são considerados tratamentos de primeira linha. Apesar de ter poucos efeitos adversos,
A interrupção da terapia, ela leva à reativação do vírus, voltando com a progressão da doença e sendo considerado um risco para o paciente. Logo, essa terapia ela é feita por tempo indefinido. Já os interferons alfa, o interferon alfa e o interferon alfa pegilado, eles possuem ação imunomoduladora, estimulando células natural killers e linfócitos T auxiliares no combate à infecção. Porém, foi observado nesses pacientes que eles possuíam exacerbação de sintomas neuropsiquiátricos, além de outros efeitos adversos relevantes. Logo, isso diminuiu muito a sua tolerabilidade e o seu uso. Além disso, as perspectivas futuras perpassam a combinação das terapias já citadas, dos análogos de nucleotídeos e dos interferons alfa, ou substituição de um pelo outro, e também o RNA de interferência e o CRISPR, que são abordagens nucleares, abordagens no núcleo da célula infectada, e o TCR, que é o receptor de célula T, que pode ser solúvel ou pode ser um análogo de TCR. Por fim, as terapias atuais, apesar de efetivas na supressão viral, elas não são curativas. Logo, mais pesquisas são necessárias no sentido de atingir essa cura viral para a hepatite B crônica. Muito obrigado a todos, obrigado à equipe organizadora e aos meus parceiros que me ajudaram. Olá, bom dia. Cumprimento a todos os participantes do primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Infectologia do Agreste, a LAMIA. Eu me chamo Liliane Emily dos Santos Souza. Sou graduanda em Biomedicina da Universidade Paulista, em Goiânia, Goiás. O presente trabalho ele foi composto pela coautoria da professora doutora Jaqueline Andréa Bernardes Leão Cordeiro. Ela que é docente do curso de graduação e pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Goiás, a UFG, sendo nosso trabalho orientado pelo professor doutor Antônio Márcio Teodoro Cordeiro Silva. Ele que é docente do curso de graduação em medicina na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, sendo nosso trabalho titulado Avaliação do uso do canabidiol no tratamento da Covid-19, revisão sistemática. Bom, como se sabe-se, a Covid-19 ela consiste em uma doença causada pela infecção do patógeno o SARS-CoV-2, também denominado de Síndrome Respiratória Aguda Grave, Coronavírus 2. A doença foi recentemente descoberta no final de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, através dos casos de surtos esporádicos de uma pneumonia de etiologia desconhecida, que mais para frente, através de pesquisas, foi detectado que o agente causador dessa doença, dessa corrente de pneumonias, seria o SARS-CoV-2, que tem uma similaridade na sua composição e mecanismo de infecção semelhante ao SARS-CoV, e o MERS, que causaram também epidemias prévias da doença e sintomatologias e manifestações respiratórias. Sendo que essa patologia, a Covid-19, ela foi declarada em 11 de março de 2020 como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Dessa forma, sabe-se que a doença apresenta um amplo espectro clínico de manifestação, que varia de pacientes que são assintomáticos, aqueles que apresentam sintomatologia leve, semelhante à gripe comum, que seria febre, tosse, por exemplo, coriza, aqueles casos que progridem para pneumonia grave, insuficiência respiratória, síndrome de desconforto respiratório agudo, o que pode culminar na morte do indivíduo. Sabe-se que a fisiopatologia da Covid-19 ela é caracterizada principalmente
pelo mecanismo em que o SARS-CoV-2 ele utiliza das suas proteínas de espícula S, de pico glicolizada, também conhecida como proteína de espícula S, para se ligar através da enzima conversora de angiotensina ACE2 ou ECA2 do hospedeiro, que pode ser um ser vivo como animal ou seres humanos. Dessa forma, ele consegue adentrar as células, como por exemplo, principalmente as células do epitélio pulmonar, consegue ali se replicar, causar infecção e como mecanismo de ação ali de defesa do organismo do indivíduo, começa a ocorrer as manifestações de reações inflamatórias, que dessa forma vai proporcionar uma maior gravidade da ocorrência da doença. Então, esses componentes inflamatórios que são responsáveis pela tempestade de citocina seriam, por exemplo, as interleucinas, as quimiocinas, um fator de necrose tumoral alfa e também interfero gama. Então, seriam componentes que são responsáveis por a inflamação da Covid-19, que faz com que os indivíduos progridam para casos mais graves e mortalidade pela doença. Dessa forma, em vista que não há medidas terapêuticas atualmente eficazes disponíveis para o tratamento da Covid-19, estando apenas disponíveis terapia de suporte, como ventilação mecânica, evidências científicas têm postulado de que o uso do CBD, ou seja, do canabidiol, que consiste em um fitocannabinoide não psicotrófico derivado da planta cannabis sativa, popularmente conhecida como a maconha, ela teria um possível efeito terapêutico na Covid-19, justamente reduzindo esses quadros da tempestade de citocina e da inflamação ali que ocorre no epitélio pulmonar, visto que previamente aos achados do uso do canabidiol ou do CBD no tratamento de outros tipos de patologias, reduzindo ali o componente inflamatório. Então, nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é avaliar o uso do canabidiol no tratamento da Covid-19. Para isso, nós realizamos uma revisão sistemática composta por artigos científicos da literatura. E principalmente o foco do nosso estudo, ou seja, a pergunta norteadora do nosso estudo, ela consistiu em falar: será que o uso do canabidiol ele pode ser utilizado no tratamento de pacientes com Covid-19? Ou seja, buscar na literatura os achados dos estudos que abordavam sobre isso. Então, para isso, nós utilizamos os descritores canabidiol e Covid-19, utilizando o pesquisador booleano AND. Nós utilizamos as seguintes bases de dados para pesquisa: a IBEX, que precisamos um artigo, Lilacs, um artigo, Medline, conseguimos encontrar 7 artigos, e na PubMed que encontramos 8. Sendo que a IBEX, a Lilacs e a Medline foram pesquisadas através via BVS. Dessa forma, nessas bases de dados, nós aplicamos o filtro de busca e procura por estudos clínicos de forma geral. E com isso, a gente selecionou e observou que, um dos mais recentes e que se adequavam a esse estudo e estavam dentro dessa categoria, nós selecionamos 3. Ambos publicados no idioma inglês e no ano de 2020. Entretanto, nós escolhemos 14 estudos por apresentarem outro tipo de delineamento metodológico, ou seja, por não serem estudos clínicos e serem outras revisões sistemáticas, cartel editor e editoriais, então excluímos 9, ou por apresentar duplicidade entre as bases de dados pesquisadas, em que excluímos um total de 5 artigos. Bom, através da junção desses 3 estudos que buscamos, esses estudos clínicos, eles revelaram que ainda não foi utilizado modelos humanos, ou seja, seres humanos, para testar o canabidiol naqueles pacientes que apresentavam o quadro grave da Covid-19. Então, ainda não há testes em seres humanos, mas sim encontramos o teste em modelos animais, em modelos in vivo, em que utilizavam os animais, modelos murinos, ou seja, de camundongos, e estes foram agrupados em 3 grupos principais. Aqueles modelos murinos que eram controle, ou seja, que estavam saudáveis. O modelo murínico, e foi utilizado a administração intranasal do ácido polirribocetídrico
justamente por ser esse ácido polirribocitidílico, por ele ser um análogo como digamos assim, um análogo sintético de RNA viral semelhante à estrutura do SARS-CoV-2 e que poderia induzir esses mecanismos inflamatórios, ele foi utilizado. E o último grupo, que seria o que está mostrado aqui nos gráficos, em verde seria aquele em que os estudiosos desse estudo, eles utilizaram esse poli-IC, que seria o ácido polirribocitidílico, para induzir a inflamação, mas só que também utilizaram o CBD testado nesses animais. Então, os estudiosos desse estudo, os autores, observaram que houve uma redução significativa nos componentes inflamatórios naquele grupo de camundongos e que foi administrado o CBD naqueles também que tiveram e utilizaram do ácido polirribocitidílico, reduzindo a presença da composição das interleucinas, do interferon gama, entre outros componentes inflamatórios, demonstrando o potencial do uso terapêutico do canabidiol no tratamento da Covid-19. Então, dessa forma, esses estudos mostram para a gente que o canabidiol ele pode ser um candidato a ser utilizado no tratamento da Covid-19, visto que pode reduzir a tempestade de citocinas, pode proteger os tecidos pulmonares e restabelecer a homeostase inflamatória, limitando assim a gravidade e a progressão pela mortalidade dos pacientes que têm Covid-19. Abaixo mostro-vos as referências utilizadas para compor o nosso trabalho e muito obrigada a todos pela atenção. Boa tarde, meu nome é Bruna Oliveira do Carmo e eu, junto com os meus colegas Evelyn Beatriz Ferreira Gomes, Tatiana Marinho Maia, Rafael Cícero de Lima e Silva e nossa orientadora Amanda Soares de Vasconcelos, construímos a revisão integrativa de título Viver com HIV em 2020, Estratégias para Serviços de Saúde das PV-HIV durante a pandemia Covid-19. Eu, Evelyn, Terciane e Rafael, somos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico do Agreste, e a professora Amanda Soares de Vasconcelos é docente da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Medicina, do Centro Acadêmico do Agreste. Então, para introduzir o nosso estudo, a gente inicia, falando que o vírus da imunodeficiência humana é o agente de uma infecção crônica de transmissão principalmente sexual, cujas pessoas que vivem com ele dispõem, na atenção básica, de um atendimento que é idealmente feito a partir das expectativas, das necessidades e das vivências dessas pessoas. Vale lembrar, nesse ponto, que as PV-HIV também frequentam as unidades de saúde e os serviços de saúde em outros níveis de atenção por problemas que não necessariamente estão relacionados a essa infecção. Cuidado, atribuídas às equipes do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, por exemplo, das unidades básicas, principalmente do controle da carga viral, da prevenção da transmissão, do tratamento, dos possíveis impactos psicológicos da infecção e de fatores que podem interferir positivamente na vida das pessoas que vivem com HIV, como alimentação, exercícios físicos, autoestima, entre outros fatores. Mas, sendo mais objetiva, segundo o Ministério da Saúde, há o diagnóstico oportuno, inicialmente. Depois disso, a vinculação da pessoa que vive com HIV
a um serviço de saúde, a sua retenção no serviço, por meio do acompanhamento e da realização de exames periódicos, o início da TARV, que é a terapia antirretroviral, e promoção de boa adesão ao tratamento, para que haja, então, a supressão da carga viral e o alcance de uma qualidade de vida comparável às pessoas que não possuem o HIV. Com isso, a gente percebe que há a necessidade de visita ao serviço de saúde, seja para a realização de exames periódicos ou de resgate de medicamentos, por exemplo. Porém, desde março desse ano, a OMS declarou a pandemia da Covid-19 e coube às entidades políticas de cada país, estado, município, declarar o grau e a duração do isolamento social que aplicariam à sua população, como medida de proteção contra a disseminação do novo coronavírus. E isso impactou diretamente na saúde de parte das pessoas que vivem com HIV e também das populações chaves para a infecção, porque restringiu o seu acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, às medicações, seja para tratamento ou para profilaxia, para exposição, por exemplo, a PrEP, testes, atendimentos em si, segurança alimentar, e, por exemplo, aumentou a solidão das pessoas que vivem com HIV. Segundo um dos artigos que coletamos em nossos resultados, Ivorsen et al. 2020. E o nosso objetivo nesse estudo foi descrever as estratégias nacionais e internacionais de cuidado em saúde das pessoas que vivem com HIV durante a pandemia da Covid-19. Com relação à nossa metodologia, conforme está descrito, trata-se de um estudo qualitativo, bibliográfico, no modelo de uma revisão integrativa, realizado nas bases de dados PubMed e BVS, com a pesquisa dos descritores HIV and Coronavirus Infections e HIV and infecções por coronavírus, respectivamente, em cada uma das bases. A gente incluiu no nosso estudo artigos de 2020 que fossem em inglês ou português, e a gente excluiu aqueles artigos que não estavam disponíveis integralmente online, os que estavam em pré-proof, as revisões, relatos de caso, artigos de opinião e aqueles cujo título ou resumo não condiziam com a temática que estava sendo proposta pelo nosso estudo. A gente também excluiu os artigos que foram duplicados. E para os nossos resultados, temos que 28 manuscritos científicos foram triados, de 692 artigos retirados da PubMed e 839 artigos retirados da BVS. E quando a gente foi analisar essa amostra, tratar essa amostra, caracterizamos que a maioria dos manuscritos eram artigos originais e notes from the field, sendo 5 de cada categoria, como aponta o gráfico. No Brasil, os resultados eles se focaram em mudanças ocorridas em relação à PrEP, na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente, na qual a dispensação de medicações passou de 90 para 120 dias, visando diminuir justamente esse contato da PV-HIV com o serviço de saúde e tentando evitar a contaminação com o SARS-CoV-2. Também a consulta inicial passou a ser realizada por telefone, para que, antes que houvesse o contato da pessoa com o serviço de saúde, se verificasse a presença ou a ausência de sintomas de Covid-19. E houve, por exemplo, também a dispensação de autotestes. Tudo isso segundo Rowland e colaboradores, 2020. Já estudos transversais internacionais, que a gente selecionou, como o de Middleton e colaboradores, 2020 também, demonstraram o empenho e os bons resultados na prevenção da infecção pelo HIV durante a pandemia da Covid-19, com o uso de mensagens de texto direcionadas ao público, ou seja, adequadas à linguagem, de forma que se envolvesse na realidade daquela pessoa que iria receber e impactasse de forma mais eficaz na saúde dela com relação à prevenção à infecção pelo HIV. Também, os nossos resultados, eles apontaram o uso de telesaúde em vários países, na verdade, para cuidados psicológicos com as pessoas que vivem com HIV,
assim como para a entrega de terapia antirretroviral. Houve também a criação de grupos comunitários de reunião virtual para o fortalecimento da adesão ao tratamento. Houve também a promoção de vans móveis de serviços de saúde para o atendimento comunitário. Isso aconteceu, por exemplo, em países como a Namíbia, a Índia. E, além disso, alguns artigos também reportaram a dispensação de autotestes para essa população-chave. Isso aconteceu, claro, mediante, segundo alguns deles, a execução ensinada. Então, as pessoas elas eram instruídas sobre como usar o autoteste e recebiam, para que pudessem usá-lo na prevenção da infecção pelo HIV. A gente concluiu, finalmente, que a adaptação na dispensação de medicações, né, os programas de prevenção digitais e a comunicação virtual constante entre as PV-HIV e os serviços de saúde e as PV-HIV entre si, têm sido importantes ferramentas para a manutenção do cuidado em saúde dessa população, né, frente aos riscos que a pandemia da Covid-19 trouxe para a sua saúde orgânica e psicológica. No quadrinho inferior do canto direito, a gente tem algumas das nossas referências, e é isso. Qualquer dúvida? Olá, pessoal. Meu nome é Tiago de Oliveira Afonso. Eu sou discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste, no Núcleo Ciências da Vida. E hoje eu vou apresentar para vocês, como vocês podem ver, o nosso trabalho chamado Desafios e Potencialidades do Cuidado Integral às Pessoas Vivendo com HIV pela Atenção Primária à Saúde. Esse trabalho foi desenvolvido também com outros discentes do nosso curso aqui de Medicina, que são Sara Maria Soares de Freitas, Gabriel Vitor Lima de Andrade e Douglas Rogério Freitas de Souza. E tivemos também a orientação de Eline Gomes de Araújo, que ela é médico infectologista da rede municipal aqui de saúde de Caruaru e também é docente assistente do nosso curso de medicina. No início do nosso trabalho, a gente tem que, desde o início, né, da pandemia da síndrome da imunodeficiência adquirida, que no caso é a AIDS, a atenção às pessoas que vivem com HIV em si, elas estão mais estabelecidas em serviços ambulatoriais, que são mais utilizados em serviços como serviços especializados. Entretanto, com o passar dos anos, a gente viu que o avanço no cuidado integral às pessoas que vivem com HIV e também a simplificação do manejo do próprio vírus e da terapêutica em si no combate ao HIV, culminou que a infecção pelo vírus em si ela se tornasse muito mais como condições crônicas para essas pessoas do que uma condição mais agudizada, como é no caso da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, nesse contexto, onde a gente tem muito mais condições crônicas para esses pacientes, a gente vê que a inserção da atenção primária à saúde, ela pode demonstrar grandes potencialidades e também grandes desafios quando a gente olha justamente a abordagem mais humanizada, tanto no diagnóstico inicial quanto do próprio tratamento em si e da continuidade a essa abordagem para essa população. Então, os nossos objetivos a gente teve para esse trabalho, que foi para detalhar quais eram os desafios e as reais potencialidades no cuidado integral às pessoas que vivem com HIV pela atenção primária. E para isso, a gente utilizou-se do método para o nosso estudo, que foi um estudo descritivo e bibliográfico, para uma revisão integrativa nas bases de dados da PubMed, com os descritores Primary Healthcare and HIV. Os critérios de inclusão para essa pesquisa foram os artigos que foram publicados tanto em português quanto em inglês nos últimos 5 anos, e os critérios de exclusão, como vocês podem ver, foram os artigos que não foram publicados integralmente online, duplicados ou em forma de pre-proof, que no caso são os artigos que ainda não passaram por uma avaliação por pares e que não foram publicados em grandes revistas científicas e que também tivessem, né,
o objetivo não condizente para essa pesquisa que a gente está fazendo aqui agora. Então, na nossa discussão, a gente localizou 98 artigos nessa base de dados, no dia 18 de novembro de 2020, e após aplicados os critérios tanto de inclusão quanto de exclusão, foram selecionados 5 artigos. Esses 5 artigos foram relatos de caso, alguns relatos de experiências, outros como meta-análise e outros artigos inteiros, e mostraram, né, que a estrutura preferencial na atenção primária à saúde é uma estrutura multiprofissional, estabelecida com médicos, enfermeiros, dentistas, atendimento psicológico, atendimento com técnicos de enfermagem, o ACS, toda a equipe, né, da atenção primária à saúde. Mas quando a gente olha para o atendimento humanizado em si, da testagem inicial para o HIV, a gente vê que o profissional que está mais à frente desse atendimento é justamente o enfermeiro. E quando a gente vê, em relação aos relatos de caso das equipes e quais foram os relatos de experiência dessas equipes na abordagem de pacientes que vivem com HIV, eles trouxeram que a grande aflição deles, eles tinham justamente no acolhimento humanizado, tanto pré e pós-teste, que deveria ser sem preconceitos e sem julgamentos, e assim melhorar a segurança e a relação, a gestão de risco para esse paciente, e também oferecer um melhor suporte emocional, mas eles relatam que não possuem essas funções porque eles não tiveram um treinamento prévio para isso. Mas como um levantamento que eles puderam avaliar, eles têm visto que há a grande necessidade de ter algumas outras educações permanente e algumas outras ações de aprendizado e de melhorias constantes de atendimento para essa população em específico. E quando a gente vê as grandes potencialidades relatadas por esse grupo em si da atenção primária à saúde, a gente vê que eles relatam que o grande potencial da atenção primária para as pessoas que vivem com HIV é na criação de vínculo com a rede de saúde em si. Tanto na atenção primária, para esse combate às morbimortalidades para essa população, quanto das comorbidades, mas também no vínculo também terapêutico, quando a gente fala da melhor adesão ao tratamento antirretroviral, e também no cuidado integral, quando a gente vê tanto o cuidado na atenção primária à saúde, quanto na atenção especializada. Então, a nossa conclusão para essa pesquisa foi que a atenção primária à saúde ela é essencial nos desafios para as pessoas que vivem com o HIV, justamente para reduzir a morbimortalidade dessa população e trazer uma maior efetividade na adesão ao tratamento antirretroviral, e principalmente quando a gente olha no cuidado integral para essas pessoas, que podem mostrar uma grande potencialidade da atenção primária à saúde para as pessoas que vivem com HIV. Entretanto, um dos maiores desafios que foram relatados e que a gente pode elencar aqui na nossa conclusão é justamente o acolhimento humanizado, justamente na testagem inicial para o HIV, mas que, entretanto, com uma resolução mais de uma educação permanente para essa equipe, esses desafios poderiam ser melhorados. No mais, as nossas referências estão logo abaixo. Caso tenham dúvidas, é só entrar em contato através do nosso e-mail. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Ronaldo, eu sou estudante de medicina aqui da Universidade Federal de Pernambuco, de Caruaru, e vou falar um pouco com vocês sobre o trabalho intitulado Imunização da População Brasileira contra a Covid-19, Compreensões Éticas na Administração das Futuras Vacinas. Esse trabalho também contou com a participação do meu colega de turma, Rafael Domingos Vasconcelos, e com o nosso professor Saulo Ferreira Feitosa. Então, vamos para a introdução. Bem, pessoal, uma coisa que é interessante de se destacar é que nunca, na história moderna, houve um impulso tão urgente para o desenvolvimento de uma vacina. Desde o estabelecimento da atual situação de pandemia, o mundo sonha com a chegada de uma vacina que pudesse ajudar a frear esses efeitos tão sérios causados pela Covid-19. Por isso,
Pode-se dizer até mesmo que muitos dos principais laboratórios do mundo inteiro, tanto públicos como privados, iniciaram uma verdadeira corrida contra o tempo, em busca de uma vacina eficaz, já que a geração, ou até mesmo a criação de uma imunidade, é uma das únicas, ou talvez a única ferramenta que pode impedir a propagação do vírus, Porém, com o desenvolvimento dessas vacinas, surgem sérios problemas éticos que colocam em xeque a própria implementação e a aceitação dos futuros programas de imunização. Por isso, e agora chegando nos objetivos, nós tivemos a intenção de tentar compreender quais são os diferentes dilemas éticos que estão envolvidos na administração das futuras vacinas contra a Covid-19 na população brasileira. Para isso, agora na metodologia, nós realizamos uma revisão integrativa, que é aquele tipo de revisão que possibilita sintetizar e sistematizar o conhecimento. Nossa revisão ela aconteceu agora em meados de novembro de 2020 e fizemos uso das bases de dados da Science Direct e da BVS, que é a Biblioteca Virtual da Saúde. Para a construção da nossa chave de busca, nos baseamos nas palavras-chave. Bioética, ética, imunização e coronavírus, que são encontradas lá nos descritores em ciências da saúde, acrescidos dos sinônimos Covid-19 e SARS-CoV-2, todos eles combinados com os operadores booleanos AND ou OR. E depois da construção e da aplicação da nossa chave de busca, selecionamos os filtros texto integral, títulos de publicação relacionados a vacinas e trabalhos que tivessem sido publicados em 2020. Com isso, 40 artigos foram encontrados. Destes, 5 foram selecionados por apresentarem títulos e resumos condizentes ao objetivo da pesquisa e por não serem cartas ao editor. Com isso, nós abrimos a nossa discussão. De maneira geral, com a chegada das vacinas, previsivelmente nós encontraremos no futuro 2 cenários sucessivos no tempo. A princípio, teremos 2 ou 3 vacinas disponíveis, as que conseguiram passar por ensaios clínicos de segurança e eficácia, mas que terão uma produção limitada, o que não permitirá vacinar toda a população. Já em um segundo momento, mais tarde, em que os efeitos de segurança e eficácia das primeiras vacinas tenham sido verificados na população vacinada, a produção das vacinas que foram verificadas como mais eficazes e seguras, ela terá sido aumentada. E isso permitirá a vacinação da maioria da população, ou seja, isso permitirá a chamada vacinação em massa. E aí, diante desses 2 cenários, um dilema ético que se levanta diante dessa escassez inicial de vacinas é o de quem devemos vacinar. Porque, diante da falta desse recurso de saúde, nós precisamos pensar em quais serão os critérios de inclusão, ou até mesmo quais serão os critérios de priorização dos grupos de usuários que podem ter acesso à vacinação. Porque quando a gente pensa nessa questão de quem devemos vacinar, é preciso deixar claro que, ao invés de igualdade, precisamos de equidade na distribuição das vacinas de acordo com a análise dos riscos e benefícios que ela pode trazer para a aplicação em determinados grupos da sociedade. Nesse ponto, é quase que um consenso que profissionais de saúde e idosos serão os primeiros destinatários das vacinas. Mas, depois de quem vacinar, devemos pensar no dilema da vacinação obrigatória versus vacinação não obrigatória. Porque vacinação compulsória é uma coisa eticamente controversa, principalmente quando se fala dos direitos individuais. Então, seria ético que um profissional de saúde se recusasse em ser vacinado se o Estado quiser forçar a vacinação a todos os profissionais de saúde? É óbvio que todos sabemos que uma simples recomendação de uma vacina por si só não rende bons resultados, principalmente quando a gente olha para programas de imunização que já são bem consolidados no Brasil. Mas o Estado seria o responsável, e até mesmo seria responsabilizado, pelos efeitos colaterais causados por uma vacinação obrigatória? Principalmente porque a gente tem que pensar em outro dilema, que é o da confiança institucional, já que a confiança que a população tem no sistema de saúde é uma coisa que pode afetar, e muito, o desenvolvimento e a manutenção de uma saúde, da saúde e do bem-estar, ou dos indivíduos, ou de uma comunidade, ou de uma sociedade. Classicamente, em momentos críticos como esse da pandemia, alguns teóricos apontam que a confiança institucional tende a diminuir, principalmente porque a experiência dos indivíduos não está diretamente ligada à instituição, e sim às pessoas que estão representando essa instituição. Então, a confiança, ou mesmo a desconfiança
confiança nas vacinas pode nem ser tanto porque se desconfie de um sistema público de saúde, mas porque se desconfia de uma recomendação feita pelos governos que estão à frente desses sistemas de saúde. Por fim, outro dilema que surge é o da segurança dessas vacinas. Normalmente, quando a gente pensa, o desenvolvimento de uma vacina leva tempo, porque primeiro ocorrem os testes em animais, para que, depois de comprovada a eficácia e segurança, esses estudos aconteçam em humanos. Mas diante da urgência, alguns grupos estavam realizando testes de eficácia e segurança em animais e humanos, em paralelo, ou diretamente em humanos voluntários. E isso colocou à prova a própria segurança e eficácia dessas vacinas que irão chegar. Então, para concluir, uma coisa que a gente tem que pensar é que por trás desses dilemas éticos que irão aflorar com a chegada da vacina, está o debate bem mais amplo que se refere aos modelos éticos usados na tomada de decisões em matérias de saúde pública. Porque uma coisa é você pensar em uma ética normativa, a chamada ética da terceira pessoa, que teria na figura do Estado o agente legal que poderia, por exemplo, obrigar uma vacinação, e outra coisa, diferente dessa ética normativa, é você pensar em uma ética de virtudes, que tem como foco o papel do indivíduo na tomada de decisões sobre sua saúde. Então, mais do que impor a vacina, dizendo que ela é importante, que ela reduz riscos da Covid-19, que ela é isso, que ela é aquilo, é preciso incutir nas pessoas que a vacina será um dos meios de se alcançar o maior de todos os bens de um indivíduo, que é a saúde. Então, ao invés de ficarmos em um pode ou não pode, em obrigações ou proibições, é preciso mostrar aos indivíduos que é sua a responsabilidade moral de ser vacinado contra a Covid-19, porque isso é um instrumento válido para se alcançar uma boa saúde a nível individual e coletivo. Então, a ideia de um programa de imunização contra a Covid-19, ele não deve partir apenas de cima para baixo, mas também de baixo para cima, empoderando os indivíduos para que eles consigam, através de uma ética de primeira pessoa, ter uma ação responsável que possa garantir a proteção efetiva de toda a comunidade. E isso, meus caros, só é possível de se conseguir através da comunicação. Porque se a arma mais importante contra a doença é a vacina, a segunda arma mais importante será a comunicação. Uma comunicação de informações que, de fato, ajudem os cidadãos a construir uma ética da responsabilidade pautado no reconhecimento do valor médico, social e moral que a vacina trará à população brasileira. É isso, pessoal. Essas são as minhas referências, algumas das minhas referências. Obrigado. Muito prazer. Meu nome é João Pedro Polai, do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e juntamente com os meus colegas Jaqueline Mert Parlo, Fábio Vinícius Bart e Ana Cristina Bart, sob a orientação do nosso professor Dr. Ricardo Zanetti Gomes, eu vou apresentar o nosso trabalho chamado Perfil Epidemiológico dos Pacientes com AIDS entre os anos 2017 e 2019 no Brasil. A AIDS passou a ser, desde o final dos anos 70, uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes e que mais instigam comunidades científicas em todo o mundo. Isso decorre do caráter pandêmico que a doença atingiu. Sendo assim, a AIDS é um sério problema de saúde pública, mobilizando posturas diferentes e inovações entre diversas áreas científicas, visando novas modalidades preventivas e terapêuticas, no intuito de minimizar a incidência de AIDS em todo o mundo. Além disso, ressalto também a amplitude de pessoas que essa doença pode acometer, uma vez que podem ser infectados indivíduos de qualquer gênero, faixa etária, classe social ou orientação sexual, cabendo a todos, portanto, a prevenção da AIDS. A prevenção dessa doença é dada tanto pelo sexo seguro, por meio do uso de preservativos entre os parceiros sexuais, bem como pela prevenção da transfusão sanguínea, com testes rigorosos antes da doação de sangue,
além de haver um descarte adequado de instrumentos pérfuro-cortantes, bem como prestar muita atenção nos casos de transmissão perinatal. Sabendo como a AIDS é uma patologia séria, com impactos significativos na vida daqueles com a doença, nós decidimos realizar um estudo que objetivasse verificar quais são as características epidemiológicas daqueles que são mais acometidos por AIDS, restringindo-se ao Brasil. Como métodos do nosso trabalho, nós procuramos realizar um levantamento epidemiológico com análise de dados secundários disponíveis na plataforma DataSUS. Lá se encontra o Sistema de Informações de Agravos de Notificação, o SINAM. A partir disso, nós restringimos nossa busca para um período compreendido entre os anos 2017 e 2019, analisando a frequência de AIDS na população brasileira. Além disso, nós aplicamos os filtros sexo, faixa etária e cor, raça, como forma de conhecer melhor o perfil daqueles que são mais acometidos pela AIDS no Brasil. Os resultados encontrados na nossa busca apontaram uma frequência de 91.083 casos de AIDS para o período mencionado. Aplicando agora as nossas variáveis, temos que a AIDS foi mais prevalente em indivíduos do sexo masculino, com 63.627 casos, ou seja, 69,8%. Enquanto isso, as mulheres compuseram 30,1% dessa taxa, que também pode ser representado como 71.441 ocorrências no sexo feminino. Sobre a cor, raça, chama atenção como 49,43% dos casos totais não dispunham dessa informação, mas daquelas que continham esse dado, temos que os indígenas representaram as menores taxas, com 0,19%, seguido dos amarelos, com 0,28%, dos pretos, com 5,7%, dos brancos, com 20,8%, e, por fim, a etnia com maior prevalência nos casos de AIDS, que no caso foram os pardos, com 24,6% dos casos totais. Por fim, tratando um pouco agora sobre a faixa etária, percebemos prevalências mais elevadas em indivíduos com uma idade compreendida entre os 20 e os 29 anos, com 25,9%. Também naqueles com uma idade entre 30 e 39 anos, com 29,8% dos casos totais, além daqueles entre os 40 e os 49 anos, com 21,9% das taxas totais. Destaco assim como a faixa etária entre os 30 e os 39 anos foi aquela com a maior prevalência. Enquanto isso, a menor das prevalências apontadas se faz presente nos indivíduos com uma idade entre 10 e 14 anos, representando 0,19% das taxas totais. Como considerações finais desse nosso trabalho, destacamos que foi notada uma frequência maior em homens, pardos, e naqueles com uma idade entre 30 e 39 anos. Destaco também como a AIDS é uma doença séria, que merece muita atenção dos órgãos públicos, sobretudo pela adoção de medidas que visem reduzir a incidência dessa doença, além de tratar os doentes de forma mais empática e humanizada possível. Nesse sentido, tem-se uma mobilização crescente de diversos pesquisadores buscando novos meios de reduzir a transmissão de AIDS e novas formas de tratamento, minimizando novos casos e garantindo melhorias na qualidade de vida daqueles que já são acometidos por essa patologia. Aqui embaixo são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção. Olá,
eu vou apresentar o trabalho, o Índice Neutrófilos Linfócitos no Diagnóstico da Sepse Neonatal, uma revisão integrativa, feito por mim, Maria Luísa, Juliana Flávia e Oscar José. Nós somos discentes do terceiro período do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Caruaru, e fomos orientados pela Camila Cunha de Abreu, que é pediatra pela Universidade Federal do Piauí e atualmente residente de neuropediatria pela Unicamp. A sepse neonatal ela pode ser definida como uma infecção sistêmica decorrente da invasão de micro-organismos pela corrente sanguínea e pode ser classificada como precoce, quando isso ocorre até 72 horas de vida, ou tardia, ocorrendo logo após esse período. Apesar da sepse neonatal ela ser uma intercorrência grave, ela pode ser confundida com outras doenças, por causa da inespecificidade dos seus sintomas, como instabilidade térmica, bradicardia, irritabilidade e letargia, de maneira que biomarcadores que auxiliem no diagnóstico certeiro são muito bem-vindos. Nesse sentido, o índice neutrófilo linfócitos ele tem sido relatado na literatura como um biomarcador diagnóstico eficaz em condições como pneumonia e a própria sepse, só que em adultos. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a viabilidade do INL no diagnóstico da sepse neonatal. Quanto à metodologia, trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados PubMed, Web of Science, Embase e Lilacs, com os descritores sepse neonatal, neutrófilo, linfócito, índice e biomarcadores. Os critérios de inclusão foram artigos primários disponíveis integralmente nos idiomas inglês ou português e não houve distinção quanto ao ano de publicação. Os critérios de exclusão foram revisões de literatura, artigos duplicados e aqueles não relacionados com o tema. Nós obtivemos 114 resultados e desses, 82 não se encaixavam no tema e 19 estavam duplicados, restando 13 para uma leitura na íntegra. Porém, desses 13, 7 não estavam disponíveis, sobrando 6 para serem o alvo da nossa revisão. Em 5 desses 6 artigos, os autores eles encontraram uma correlação entre o aumento do INL, estatisticamente significativo, com um número de P menor que 0,05, naqueles indivíduos com diagnóstico de sepse neonatal em comparação com aqueles que não tiveram esse diagnóstico. E esses achados eles corroboram a fisiopatologia da sepse, onde há uma neutrofilia, evidenciando um estado de hiperinflamação, e nos casos mais graves, uma linfocitopenia, que é um achado de imunossupressão. Porém, esses resultados eles não foram unânimes, de maneira que, no estudo feito por Kim e SJ, ele não obteve uma correlação direta, mas obteve uma neutropenia, ou seja, uma depressão no número de neutrófilos naqueles indivíduos com diagnóstico de sepse neonatal e também que tiveram desfecho fatal. Vale ressaltar também que o grupo controle desses estudos eles variaram entre neonatos saudáveis e neonatos suspeitos de sepse. E essa variação ela pode diminuir a confiabilidade dos nossos resultados. Já no estudo feito por Coroglu, ele fez apenas uma comparação entre hemoculturas positivas e negativas. Em 4 dos 5 artigos que obtiveram essa correlação, foi feita uma análise estatística, utilizando a curva de Roque, para avaliar a precisão diagnóstica do INL, e obteve-se uma sensibilidade média de 74,5% e uma especificidade média de 73,4%, o que é um resultado satisfatório. Já o ponto de corte teve variação nos estudos entre 1,24 até 2,7, e essa variação ela pode ser explicada pelo fato de que, nesses estudos, houveram populações tanto de neonatos prematuros quanto neonatos a termo. E quando há um baixo peso a nascer, no caso dos prematuros, esse ponto de corte tende a diminuir.
Outro ponto interessante é que a maioria desses artigos, eles não analisaram apenas o INL, mas outros biomarcadores que também se mostraram promissores, como o PCR salivar e sérica, volume plaquetário médio e contagem de eosinófilos. E entre esses artigos, Hus e RH fez uma comparação entre a precisão do INL e da PCR, e a PCR ela mostrou resultados ainda melhores, com sensibilidade e especificidade maiores. Portanto, pessoal, como a hemocultura, que é considerado o padrão ouro, ela não está disponível para todos os pacientes e seus resultados demoram a sair, a junção do INL com esses outros biomarcadores se mostrou bastante útil. Portanto, nós concluímos que o INL ele se mostrou um marcador diagnóstico da sepse neonatal eficaz e com boa relação custo-benefício, uma vez que pode ser obtido em exames de hemograma, que é feito rotineiramente em neonatos com suspeitas de infecção. Porém, mais estudos são necessários, uma vez que a literatura é escassa e também com populações mais semelhantes, como nós ressaltamos esse ponto aqui. Tanto para provar o uso do INL como um marcador diagnóstico independente, quanto associado com outros biomarcadores. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada. E vão desculpando a qualidade da minha webcam. Até mais. Olá, bem-vindos, ouvintes e participantes do primeiro simpósio de infectologia multidisciplinar, organizado pela LAMIA, uma liga da UFPE, no campus NCV, em Caruaru. Hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a atenção primária na rede de atenção à saúde aqui no Brasil e o combate à pandemia. O título do nosso trabalho é justamente o papel da atenção primária na rede de atenção à saúde na pandemia do Covid-19 no Brasil. A autora principal sou eu, Eduarda Pereira Rodrigues Figueiredo, e meus coautores são Vilberto Antônio de Araújo Neto, Alane Rebeca Nascimento de Sales e nossa organizadora, nossa orientadora, Amanda Soares de Vasconcelos. De início, eu acho interessante a gente trazer uma noção de Brasil. Então, no dia 20 de março foi o dia em que se anunciou transmissão comunitária em todo o território nacional, e a partir disso a gente começou a ter medidas para tentar impedir a disseminação desse vírus, que seriam justamente centrados no isolamento social, que foi a primeira medida estabelecida e a principal medida estabelecida ao longo do mundo para evitar a disseminação do Covid. Mas a gente sabe também que aqui no Brasil essa medida não foi exatamente respeitada, tanto por questões trabalhistas, nem todas as pessoas podiam ficar em casa, como também por questões, às vezes, de até irresponsabilidade da nossa população de não se manter em casa. A principal preocupação quanto ao Covid aqui no Brasil, é o colapso da assistência hospitalar. Então, o que é que se pensa? Além da preocupação com a letalidade do vírus para alguns grupos populacionais. Se pensa em esse vírus se disseminar muito, porque ele é um vírus de fácil disseminação, e a partir disso ele causar um colapso na assistência hospitalar do país. Então, muitas pessoas pegam o vírus, muitas pessoas evoluem para casos graves, e assim, muitas pessoas precisam de uma UTI, precisam de um respirador, precisam de um leito, e o Brasil não tem leitos suficientes, não tem insumos suficientes para lidar com isso, para lidar com toda essa carga de indivíduos adoecidos pela Covid. Um ponto que eu acho que a gente esquece quando analisa a gerência assim, de saúde para lidar com a pandemia é justamente a atenção primária em saúde. Por quê? Porque o Covid tem toda uma linha de cuidado. Então, você não pega Covid hoje e amanhã você já está com um caso gravíssimo, precisando de intubação, precisando de uma UTI. Você é infectado em um dia, você passa um tempo com alguns sintomas inespecíficos, você sente uma febre, você sente alguma piora, e depois de um tempo você pode sentir faltas de ar ou quaisquer outros sintomas que indiquem uma gravidade maior. Só que o que acontece aqui no Brasil
não só com a Covid, mas com todas as doenças em geral, é que a gente tem uma cultura muito hospitalocêntrica entre a população. E o que é isso? É a nossa população só procura o médico, só procura o serviço de saúde quando ela já está bem adoecida. Então, quando ela já está sentindo uma ameaça à sua saúde, à sua vida, é que ela vai para alguma unidade emergencial procurar um médico. E isso não é o ideal. E isso é o que primariamente prejudica a atenção primária como centro dessa gerência da pandemia no Brasil. Então, se você tivesse os sintomas iniciais e fosse, primeiramente, a unidade básica, ser monitorado, ser assistido por aqueles médicos, aqueles profissionais, esse cenário seria diferente. Para a produção desse nosso trabalho, a gente fez uma revisão integrativa com 6 artigos que abordavam essa temática da APS e do Covid no Brasil. As bases de dados que a gente procurou foi no Lilacs e no Cielo. E os descritores usados foram atenção primária em saúde, pandemia da Covid-19 e medicina baseada em evidências. Como critérios de inclusão e exclusão, nós deixamos filtrado para artigos nacionais que estejam na íntegra e retratem uma temática referente à APS e o Covid, e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados neste ano de 2020. O nosso objetivo com todo esse trabalho seria analisar na literatura produzida localmente quais são as principais ações da APS associadas ao controle inicial de Covid e à prevenção da disseminação dessa doença. Então, trazendo aqui já para a nossa discussão, o que nós encontramos nesses artigos foi principalmente esse ponto central do hospitalocentrismo do Brasil. Então, enquanto a APS era para ser uma porta de entrada do SUS, ela não está sendo. As pessoas só estão procurando assistência à saúde quando já tem sintomas muito graves, e aí precisam ser entubadas, ou precisam de uma UTI, enfim, precisam de um acompanhamento com maior grau de tecnologia. Ou então as pessoas não têm sintomas graves, têm sintomas inespecíficos, e ao invés de procurar uma unidade básica de saúde, procuram uma UPA, procuram um hospital, e a partir dessa visita podem até acabar se infectando por estarem justamente próximo de pessoas que realmente têm sintomas mais agravantes. O primeiro ponto de quais seriam as funções, o papel dessa atenção primária, seria justamente esse, a identificação de casos leves e o acompanhamento deles em isolamento domiciliar. Esse é um ponto muito interessante da APS, que ela pode ir até a sua casa. Então, o médico pode ir até a sua casa, o ACS vai na sua casa para saber como está a evolução dessa doença, como estão seus sintomas, e aí dizer qual é a sua necessidade, poder te orientar para a sua necessidade. E, se necessário, de acordo com seus sintomas, de acordo com a investigação de um médico que é informado naquele assunto, que sabe o que é que tem que ser feito, fazer um encaminhamento para algum serviço especializado. Um ponto muito importante que alguns dos artigos ressaltaram foi como o teleatendimento ganhou mais visibilidade nesse período de pandemia. Justamente porque existindo o problema de você ter contato físico para contaminação, o teleatendimento se torna uma solução muito interessante, porque você pode entrar em contato com um profissional que está informado sobre o assunto, que está informado sobre a doença, e a partir desse contato, ele te indicar o que é que você tem que fazer, quais são as orientações para você. Então, não é mais algo no mundo das ideias, não é mais a fake news que você recebeu no WhatsApp, não é mais tomar corticoide sem motivo, é teleatendimento com um profissional que sabe o que está falando, que está informado, que está embasado em ciência, e ele vai poder te orientar sobre o que você precisa fazer nesse momento. Um outro ponto muito interessante seria a comunicação com a comunidade, porque a gente sabe que a APS em si, ela não tem só uma função de atender você naquele momento que você foi lá e pronto, ela tem todo um contato com toda a comunidade, ou ela supostamente deveria ter um contato com toda a comunidade, que vai fazer a diferença na saúde local. Então, comunicação com a comunidade poderia ser a partir de panfletagem, poderia ser a partir de mídias sociais, poderia ser a partir da rádio, poderia ser a partir de redes de televisão locais, em que profissionais daquelas áreas vão levar informações para aquela população, para o que, por exemplo, um supermercado precisaria fazer, para o que uma pessoa precisa fazer
se ela precisar sair de casa, quais são os cuidados que ela tem que ter ao sair e ao chegar, quais são os sintomas que indicam que ela talvez devesse procurar a atenção básica, ou então algum teleatendimento, que devesse procurar alguma orientação específica. Então, essa comunicação é muito importante no quesito de educação em saúde, de ter pessoas realmente embasadas no tema, com uma base válida, uma base confiável, e não recebendo informação de todos os lados sem saber em que acreditar, e às vezes piorando ou atrasando a procura a um serviço de saúde. Por fim, um ponto que eu achei bem relevante seria a condução de situações de vulnerabilidade pela APS. A gente sabe que nem todas as pessoas são o mesmo, mas o SUS precisa tratá-las com equidade. Então, se você tem um paciente que tem câncer, e agora estamos no meio de uma pandemia de Covid, ou se você está tendo um paciente que tem HIV, e agora se está no meio de uma pandemia, quais são os cuidados que eles têm que ter, quais as orientações que eles deveriam receber, o que é melhor para eles naquela situação de maior vulnerabilidade, ou até na condução de situações de vulnerabilidade de fato financeira, que é muito, muito comum aqui no Brasil, de um paciente seu ser confirmado pelo Covid, está infectado, não pode sair de casa, mas ele, por exemplo, não tem um trabalho fixo, ele não pode pedir para receber sem trabalhar, ele não tem como se sustentar, se manter na casa dele, com alimento, com luz, com água, sem trabalhar. Então, acesso também a auxiliar esse paciente e fazer o possível para que ele tenha o subsídio necessário para continuar em casa. Então, essas são basicamente as conclusões que trazem os artigos que a gente analisou sobre a importância da APS como uma peça central nesse jogo de enfrentamento à Covid no Brasil. Então, se talvez as coisas conseguissem seguir mais esse padrão do que a saúde recomenda já há tanto tempo, de a atenção primária ser centro, de a atenção primária ser porta de entrada, talvez a gente conseguisse ter uma redução maior desse número de pessoas infectadas e também conseguisse atuar indiretamente nesse possível colapso da assistência hospitalar, evitando que ele acontecesse. Então, este foi o nosso trabalho, as referências estão aqui do lado. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Pessoal, tudo bem? Chamo Tuane, estudante de enfermagem da Faculdade Pernambucana de Saúde, e hoje trago esse trabalho intitulado, que é Cuidados de Enfermagem relacionados à impossibilidade de amamentar em puérperas HIV positivos. Além de mim, as estudantes que participaram na construção desse trabalho foram Raíla Gonçalves dos Santos, Maria Eduarda da Silva Valentino Ferreira, Maria Beatriz Falcão Pinto e a orientadora Sandra Hipólito Cavalcante. Bem, o crescimento da epidemia da AIDS nos últimos anos, em especial entre as mulheres, tem chamado a atenção para um novo desafio relacionado ao controle da transmissão vertical desse vírus, e isso devido ao aumento da infecção do HIV em gestantes. Então, mundialmente, a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, ela representa a principal causa de infecção pediátrica em HIV, que cerca de 90% dos casos que apareceram. E devido a esse cenário, eliminar a transmissão vertical é, sim, uma das principais prioridades mundiais no campo da saúde pública. Esse contágio entre a mãe e o filho pode acontecer na gestação, tanto durante o parto ou na amamentação, e é possível evitar a transmissão vertical em até 99%, caso o diagnóstico seja rápido e a gestante receba esse tratamento com os medicamentos que são os antirretrovirais. Mas o fato da mãe utilizar esse medicamento, que é os antirretrovirais, não controla a eliminação do vírus da HIV no leite. Então, desse modo, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela adverte que as mulheres soropositivas para o HIV, ela não deve amamentar os seus filhos, mesmo que tenha a comprovação do uso desses medicamentos, que são os antirretrovirais. Assim, o
período, o aleitamento materno, ela permanece contraindicada e, sendo assim, é realizada a inibição da lactação logo após o parto. E seguindo aí para o objetivo, tivemos como objetivos identificar os cuidados prestados pela enfermagem relacionados à impossibilidade de amamentar as puérperas HIV positivas. Seguindo para métodos, trata-se aí de um estudo tipo revisão bibliográfica integrativa, que foi realizado nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, que é a BVS. Foram incluídos 5 artigos completos que vimos que atendiam os objetivos desse trabalho. Eles foram no idioma português e dentro do recorte temporal de 2015 a 2019 e foram utilizados através dos descritores aleitamento materno e esses descritores foram cruzados com o operador booleano AND e o fator de exclusão que não tinha nenhuma relação com o tema pesquisado. Seguindo aí para a discussão, desde o período do pré-natal, as mulheres com a sorologia positiva para HIV, elas devem saber mesmo em uso dos antirretrovirais que não podem não poderão amamentar, no caso, né? E na sala de parto, os cuidados prestados pela enfermagem devem ter como base a importância da orientação imediata sobre a não amamentação dessas puérperas logo após o nascimento do bebê. É importante checar se ela já sabe desse conhecimento, dessa inibição desde a gestação. A assistência ela vai continuar quando ela chegar lá no alojamento conjunto, então onde se deve, além de esclarecer, deve sensibilizar as puérperas frente às questões relativas da supressão da lactação por meio de técnicas inibidoras e dos fármacos, e quando são prescritos, né? E como também a relação da importância da criação do vínculo afetivo que ela precisa ter com seu filho. E como conclusão, denota-se que as puérperas com o vírus HIV positivo, através de orientações sobre a inibição da lactação e a oferta da alimentação, apoio emocional e participação nos cuidados, isso sim vai fortalecer o vínculo afetivo entre ela e seu bebê. E aqui vocês podem ver algumas referências que a gente utilizou para a construção desse trabalho e agradecemos pela escolha do nosso trabalho aqui apresentando nesse evento.